E agora à noite, nós vamos também liberar uma palavra para você, né? A palavra de Deus, ela vai fazer algo tremendo. Ela vai te dar inteligência e sabedoria. Ela vai te dar compreensão daquilo que você precisa realizar, né? Nós temos muitas coisas acontecendo para essa semana, né? Vai acontecer essa semana. E a gente já vai declarando que vai ser também em vitória, amém? Levanta a sua mão e diga, vai ser em vitória essa semana. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos escutado alguns testemunhos hoje pela manhã, ouvimos alguns testemunhos de irmãos que vieram aqui, falando da bênção do Senhor, da resposta de Deus, mas é assim, a gente vai caminhando, vai tendo experiência, às vezes passamos algumas lutas, mas com todas as lutas, aí o Senhor vai concedendo, com o teu crescimento, da confiança do nome dEle, você vai obtendo estratégias, e aí tem a vitória. Então, pessoas hoje, como o Rafa contou a experiência dele, da bênção, né, que ele recebeu, glória a Deus, e também, né, outros irmãos vieram nos falar, outros estão fazendo empreendimentos, né, já estão com empreendimentos aí, porque nós temos orado também para o Senhor abençoar nessa área, né? Então, Deus está dando inteligência nessa área para começar negócios. Então, é assim, né? São etapas. Então, o que você precisa nessa noite? Mais do que qualquer coisa material, você precisa hoje que o Espírito Santo te toque e te abrace. Seja envolvido por Ele, amém? Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra hoje, de um direcionamento que Deus nos deu, que nós estamos, às vezes, as pessoas têm algumas dúvidas, eu sei que muitos já estão no Evangelho há muito tempo, né? Deixa eu falar aqui com as minhas queridas que estão ali, ó. As nossas visitantes, né? Dá uma salva de palmas, aquelas três estão ali atrás, ó. É vocês. Eu queria que um introdutor tivesse aqui, trouxesse ela aqui para a segunda fileira. Elas ficaram caladas, mas vem aqui um introdutor, uma introdutora, vem aqui, traz elas aqui, traz aqui que eu quero. Vem aqui na frente, aqui na segundo lugar, vem aqui com elas. Vem aqui, ó. Vem aqui, as três. Vem cá, vem. Aqui, vai sentar melhor. Vem cá, senta aqui no segundo lugar. Vem cá. Dá uma salva de palmas para ela que ela vai vir outra vez. Vem. Isso, porque você vai chegar melhor, né? É porque o Marco ficou na tua frente. O Marco tem 2 metros de altura. Cadê? Olha, eles têm estado aqui conosco. Não fica quieto não, um carinho muito grande, tá bom? E aqui vocês vão ver melhor, tá? E a Eli já senta para cá, do lado da Neide. Eu quero espaço para elas poderem ver, né? Hoje eu estou vendo tudo. Vai, Eli, vai para ali, senta do lado da Neide, olha ali. Aí, ninguém senta na frente delas hoje. Amém, graças a Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor trouxe o direcionamento, eu sei que muitos já estão na igreja há muito tempo, já conhecem esses detalhes, outros estão novinhos na fé e precisam ter estratégias, principalmente para esse momento dessa semana que vai chegar. O pastor tem às vezes explicar alguns detalhes para nós, porque tem pessoas, vai prestando atenção aqui, tem pessoas que acham que, às vezes até falam assim, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, é apenas mais uma festa que vai acontecer e às vezes não vigia, não toma os cuidados necessários. O Evangelho é boa notícia, é uma boa nova em Jesus Cristo, mas também essa boa nova vai te dar ajuda para que você não seja atingido, amém? Não adianta só falarmos o Salmo 91, dizer, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegar à nossa tenda, se nós não tivermos o quê? Atitudes certas. Não é só falar. Por isso a palavra de Deus diz que muitas vezes conhecem a palavra, mas não praticam. Se não praticar, os efeitos da palavra não vão acontecer, né? Porque a palavra se concorda. Então, uma atitude, porque aqueles que são filhos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que amam o Senhor, eles conhecem, eles têm entendimento, mas colocam em prática isso. Se a gente não colocar em prática a palavra de Deus, como o Senhor vai agir? Se Ele age com a palavra. Você entende isso? Então, se Ele age com a palavra, Ele não vai entrar em discordância com aquilo que Ele falou. Então, os seus servos, os seus filhos, precisam estar nessa concordância com a palavra de Deus para ter vida vitoriosa. Então, podem receber às vezes uma seta, pode receber às vezes uma enfermidade. Como é isso? Então eu vou lhe explicar. Eu sei que você que já está conhecedor disso, você vai vigiar mais,
nós vamos nos cuidar mais, amém? Aqueles que estão novinhos, por isso, às vezes, nós temos que ter paciência, porque o culto também, mesmo sendo um culto à noite, nós precisamos entender que tem gente nova chegando. E essas pessoas, às vezes, não sabem o que você sabe, né? Não tem as armas que você tem. E aqui nessa pequena palavra, né, como eu sempre falo, domingo à noite, não nos permite ter uma palavra maior, como domingo de manhã, que dá mais tempo, mas eu creio que esse tempo que a gente vai falar sobre isso, você vai poder pegar estratégias, vigiar e ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, e aí você vai declarar que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará na sua tenda, amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra com vocês em Marcos 9. No versículo 14 a 26. Então vamos ler essa porção da palavra. É um pouquinho extensa, mas eu normalmente leio pequenas porções, mas nós vamos ler essa porção da palavra de Deus em Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 26. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até que quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Senhor, muito obrigado por essa porção da palavra. Espírito Santo, fica à vontade. Senhor, nós queremos a tua presença, teu entendimento, Senhor, daquilo que precisamos para podermos andar sempre em vitória, para ver, Senhor, nossas famílias abençoadas e também, Senhor, sermos instrumento nas tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Preste atenção, porque eu não fiz nem muitos pontos. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra e você assim vai ficar mais tranquilo. E pega essa porção para você, porque você de repente pode estranhar eu ter lido um caso aqui de uma criança que estava com um problema muito sério. Entre esse problema muito sério, estava afetando a própria voz, né, e sua audição. Então, vamos observar uma coisa. Ele tinha uma reação que, a palavra de Deus diz, uma reação que trazia uma preocupação muito grande para o seu pai. Mas ele tinha um outro problema, que era justamente a surdez, né? Esse espírito deixava ele mudo e surdo. Ele não conseguia falar e não conseguia escutar. Então a situação torna-se muito mais complicada. Hoje alguém chegou para mim e perguntou, né, num dos nossos cultos, veio para mim falando comigo: pastor, eu quero me envolver mais com Deus, eu preciso de ajuda. Eu falei: muito bem, você precisa de ajuda, já é uma atitude,
Você já está se posicionando e mostrando em direção a Deus que você quer uma mudança, que você quer ser tratada. E ela falando da sua depressão, dos seus problemas, eu falei, essa é uma questão emocional, né? A depressão tem muitas causas e que se nós não nos cuidarmos, pode ficar profundo isso e tornar-se algo muito sério. Mas ela mesma, né, como havia falado comigo, disse, mas eu também sei que há uma questão espiritual. Eu falei, então, há duas situações. Você está com a questão emocional e está com a questão espiritual. Mas eu quero dizer a você que a primeira coisa que você precisa fazer, mais do que conversar com o pastor, e aqui que vai começar a direção para vocês, mais do que conversar com o pastor, você precisa buscar Jesus. Porque muitas vezes nós temos uma tendência assim, quando estamos com problemas, como estamos com alguma dificuldade, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é a pessoa do pastor, porque ele cuida da gente. O pastor, ele dá uma orientação. O pastor, ele está buscando a Deus, assim a gente acredita, né? É o que a gente acredita, pelo menos o pastor está buscando a Deus, né? Então, ele vai a essa pessoa, porque ele acredita que há uma afinidade desses pastores, dessas pessoas que estão em liderança, que pode nos ajudar. Justo. Isso é o nosso dever mesmo, estarmos buscando a Deus para podermos deixar que essa unção seja liberada, não de nós, mas daquilo que nós cremos e daquilo que nós estamos buscando para que as pessoas sejam abençoadas. Mas eu falei para ela o seguinte, olha, mais do que eu fazer um gabinete e te ajudar numa palavra, e vou te ajudar, não há problema nenhum, é você vir buscar a Deus. É você vir para a presença do Senhor. Porque quando você vem para a presença do Senhor, olha quantos cânticos proféticos nós falamos hoje. Nós falamos que Deus é o Deus do milagre, Deus da promessa, né? Eu até anotei aqui, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Olha quantas palavras proféticas que estão aqui. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a promessa, Jesus. Eu estava falando para ela, o nome que tem poder sobre todo o nome, não é o nome de pessoas. Eu disse o seguinte, alguém pode te ajudar no teu emocional. Um psicólogo, um psicanalista, alguém pode te ajudar, uma pessoa, a conversar com você, mas ela terá uma certa autoridade, até no conhecimento dela, te ajuda, num campo muito pequeno. Mas eu falei até em princípio também, você imagina alguém que tem autoridade nesse estado, ou alguém que tem uma autoridade num país, ele tem autoridade no céu? Ela falou, não. Ele tem autoridade no inferno? Não. Ele pode até ter uma relação com o inferno, mas ele não tem autoridade no inferno. Porque a autoridade para mudar as coisas no inferno, ele não tem. Estão entendendo aqui comigo? Eu falei, Satanás, ele tem uma ação no inferno? Tem. Ele pode ter uma ação na terra? Sim. Por causa de legalidades, de direitos que são dados a ele. Mas no céu ele não tem. Mas sabe, há um nome que é sobre todo nome. Tá falando? Há um nome que essa autoridade é no céu, na terra e no inferno. Então só esse nome pode resolver os problemas da gente. As situações, seja de enfermidade, eu não sei. Quando eu estava cantando aqui, eu senti de Deus de orar pelos enfermos hoje. Né? Eu estava cantando, o Senhor me trouxe assim, oração pelos enfermos. Né? Por isso é bom esse momento de comunhão. Esse momento que a gente pensa que Deus não está passeando, mas Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo aqui no seu corpo físico. Eu estou falando nem de libertação, porque esse momento eu estou falando aqui, que eu vou orar pelos enfermos, e eu creio que o Senhor vai fazer um milagre hoje. Você vai, eu não sei o que você tem, mas Jesus falou para eu orar pelos enfermos. E eu vou orar pelos enfermos. Então, mas a palavra hoje é também a respeito dessa questão espiritual. Então, ela estava falando isso para ela ali, e quando a gente vem aqui para a passagem de Marcos, essa libertação, né? A gente precisa entender o seguinte, esse menino não conhecia Jesus, como você conhece, e a gente já vai fazer a relacionamento. Ele não conhecia, os seus pais não conheciam, mas ouviram falar, como sempre na Bíblia mostra isso, ouviu falar, ele foi buscar ajuda, e ele não conseguiu a ajuda que ele queria, ele não conseguiu a solução que queria. A gente vai perceber que no coração desse pai faltava ali alguma coisa. Não foi o problema dos discípulos.
Não foi um problema só, porque o Senhor mostrou que para certas situações, eu não li, nós precisamos nos dedicar mais. Sim, mas isso não era o detalhe. Mas o grande detalhe é que, no momento que esse pai se vê com aquele filho, com aquele problema de surdez, né? E não conseguindo falar, e há momentos que ele pegava, jogava seu corpo no fogo, jogava o seu corpo na água, isso trazia uma tristeza muito grande. Vai buscar o Senhor, e ele não consegue, não em Jesus, vai buscar aqueles homens que estão ali falando de Jesus, não consegue, mas é Jesus que está mostrando aqui que o poder é dele. O poder de Jesus. Nós usamos o nome do Senhor, mas o poder é do Senhor. E aquela palavra diz que, a palavra de Deus diz que quando ele tem aquela situação, o Senhor vai resolver. E com a presença do Senhor já incomodou aquela ação espiritual. A palavra de Deus diz que ele começou a convulsionar aqui, começou a rolar-se, espumando pela boca, né? E aí a palavra de Deus, o Senhor diz que ele traz uma libertação para esse homem, porque para essa criança, porque o pai pede ajuda ao Senhor, pede misericórdia, pede até que ele creia. Ele diz: você precisa crer, né? A palavra assim, olha só que ele vai falar: se pode, Senhor, tu pode resolver, porque ele perde a direção, ele perde a confiança do que está vendo. Ele fala: Senhor, se tu podes resolver isso, é como assim, então resolva para mim, Senhor. Sabe que parece uma coisa absurda, mas a gente às vezes faz assim. Nós, às vezes, como cristãos, agora colocando para nós essa palavra, tem situações na nossa vida que a gente acha tão difícil, e eu não estou falando a questão espiritual só, nós estamos falando aqui uma questão de uma pessoa que está endemoniada. Mas estou colocando agora a palavra que esse homem disse: se tu podes. Às vezes nós colocamos isso, mesmo declarando situações de promessas, declarando situações que vão ter resultados essa semana, mas diante do problema que nós passamos, diante dele a gente não vê possibilidade, porque parece que mexe no nosso emocional. Nós não estamos aprisionados. O Senhor disse: essa palavra vai ajudar tanto aos novos, aonde eu vou chegar, a você que já entende, observe essa palavra. Às vezes nós estamos diante de uma situação que a gente acredita assim: será que pode mesmo? Será que o Senhor vai dar essa solução? Às vezes a gente fala isso em pensamento, mas Deus também lê o pensamento. Deus sabe o que você pensa. Antes que o pensamento venha, onde a fala venha, o que está no pensamento, Deus já sabe. Está lá no Salmo 139. Então, se eu não estou enganado, né? O Senhor, tu me sondas e me conhece, né? Sabe quando eu me assento e me levanto, né? Conhece o meu deitar, o meu levantar. Então, o Senhor conhece todas as coisas. E a minha pergunta hoje, para nós, primeiro ponto aqui, já que eu não fiz ponto nenhum, mas posso fazê-lo agora. O primeiro ponto é como você tem qual a interrogação que você tem feito. E essa interrogação é que o Senhor quer que você comece a observar ela. Porque se você está fazendo uma interrogação, o Senhor quer trazer uma resposta para você. Ele não está querendo te dar uma bronca, ele quer te trazer uma resposta. Você está precisando, se você fez uma pergunta, o Senhor está dizendo: eu quero te dar a resposta. Porque o Senhor, ele não fala assim: qual é, meu irmão? Qual a sua? Eu sou Jesus. Não tem visto os meus milagres? Jesus podia falar assim: qual é a tua? Nessa nossa linguagem, claro que Jesus não ia falar qual é a tua. Isso eu acrescentei aqui, né? É o nosso jeito de falar. Mas se a pessoa sabe que você pode resolver, né? Se você chega alguém, você sabe que aquela pessoa tem condição de resolver alguma coisa, e você dá para resolver? Ó, qual é? Tá tirando? Está me tirando? Não é assim que fala? Está me tirando? Jesus podia chegar para ele: está me tirando aqui na frente dos meus discípulos? Quer fazer eu passar vergonha? Não. Houve uma interrogação. Se houve uma interrogação é porque a pessoa precisa de uma resposta. Eu não sei qual é a interrogação que você está fazendo, mas certamente eu creio que você tem uma interrogação. Porque essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, amado, essa palavra aqui, hoje, quando o Senhor me deu essa palavra agora à tarde, não é? E eu estou deixando o Senhor direcionar isso, né? A única coisa que eu escrevi aqui foi a música. Eu não estou com um ponto, não. Aqui é a música que eu escrevi: tu cumprirás o desejo do meu coração, para não esquecer. Mas eu quero, o que Deus tem colocado aqui no meu espírito para eu liberar para nós, é qual a pergunta que você tem feito. E o Senhor hoje quer responder essa pergunta. Ele quer te dar uma resposta. Porque fica muito, você está assim, o que Deus tem colocado agora no meu coração, assim, está ficando chato. Está ficando chato. A pessoa está colocando assim para si. Está ficando chato, porque eu não estou vendo a resposta de Deus. Eu estou
precisando dessa situação, eu estou passando por esse momento, eu sou do Senhor. Esse homem não, estava aprendendo a conhecer Jesus. Ele faz uma pergunta: se podes? Eu falo: se posso, se posso. E é isso que o Senhor está colocando para você hoje, porque você vai andar, vai caminhar assim, eu vou caminhar assim. Essa palavra não é só para vocês não, essa palavra hoje está sendo para mim também, porque Deus está liberando essa palavra agora. Ele está liberando essa unção de conhecimento agora. Então eu entendo que Ele está trazendo uma palavra para a igreja hoje, de uma pergunta que nós estamos fazendo em algumas situações da nossa vida. Esse homem era uma criança, era o filho dele, que ele passava todo dia uma situação chata. Eu não sei nem se esse garoto estava queimado, estava com a pele machucada, mas diz que ele se jogava no fogo, se jogava na água, ele devia ter até marcas. Então na cabeça desse pai havia muito sofrimento. Por isso ele pergunta para Jesus, porque eu fui procurar os seus discípulos, não consegui resposta. Tu pode resolver isso, Jesus? Ele não está brigando com Jesus, ele está aflito. Há uma aflição dentro dele. E é isso que o Espírito Santo está colocando no meu espírito, aqui no meu coração. Às vezes está uma aflição dentro de você. Perguntando: Senhor, tu pode resolver isso? Porque então eu vou descansar. Não, é o desejo do coração de Deus se eu ficar assim. Não, o desejo do coração de Deus é cumprir a promessa que Ele prometeu na palavra. Não é você passar, mas é você ficar numa situação que está te jogando para trás. Não adianta nós falarmos que somos filhos, estamos debaixo de promessa, nós estamos co-herdeiros com Cristo e não estamos vendo isso acontecer. Isso frustra você. E aí o inimigo se aproveita. O inimigo se aproveita porque aí se sente frustrado com alguma coisa, há desânimo. E se há desânimo, para-se de buscar. Uma coisa puxa a outra. Se há desânimo, já não oramos com a mesma fé, não oramos com a mesma disposição. A gente ora, mas não é mais com a mesma fé, porque lá dentro da gente diz: será que pode? Será que vai acontecer? E a palavra de Deus diz que a dúvida não agrada ao Senhor. Esse coração duvidoso, isso não agrada a Deus. Nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu estou buscando a Deus, se você está buscando a Deus, Ele vai liberar a bênção dEle. Agora, é muito fácil nós falarmos isso, ou até darmos o amém, num momento como este aqui. Mas quando nós estamos lá fora, quando nós saímos daquela porta ali, quando a gente vai, pega o nosso carro, vai para casa, e começa a semana, aí é diferente. Essa que é a realidade. É essa a realidade que o Senhor está trazendo para nós hoje, para que você possa mudar ela para você. E você tem que pedir ao Senhor hoje: Senhor, é sinceridade. Uma vez, já faz bastante tempo. Nessa época eu era jovem. Hoje eu sou um senhor bonito, elegante, de cabeça branca, né? Mas eu estava jovem, e eu lembro que eu estava ainda lá em Rocha Miranda, aqui no Rio, essa experiência. E eu falei com o Senhor, estava tocando o teclado. Naquela época não era teclado, era órgão. Se tocava órgão nas igrejas, né? Teclado era uma coisa mais moderna. Chegou anos depois. Mas estava tocando órgão, estava a presença de Deus naquele lugar. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu não estou legal. Eu lembro que eu estava jovem, tocando órgão, ajudando o pastor Walter. Eu falei: Senhor, eu não estou legal. Aqui, ó, falando aqui, tocando. Eu falei: Senhor, eu não estou legal. Eu não estou bem. Eu não estava falando besteira, não. Mas não estava sentindo legal. Eu não estava sentindo feliz como jovem. Está faltando alguma coisa. Eu estou aqui na tua presença, eu ajudo o pastor, mas não estou legal. Então, Senhor, se tu está... Aí eu falei assim: se eu estou ouvindo, eu estou sendo sincero contigo, Senhor. Isso ali tocando, né? Não fazia assim não, porque eu estava tocando. Aqui que eu estou fazendo assim. Aí está ali tocando, falando, e pé para cá, e toca com o pé, e toca com a mão, né? Ó, fazendo aqueles movimentos. Aí eu falei assim: Senhor, se tu está escutando a minha oração, eu não esqueço disso. Aí tinha hoje é o pastor Walter Júnior, que é o pastor presidente lá em Rocha Miranda. Eu falei: se tu está escutando, ele na época, ele era presidente da mocidade. Eu falei: se tu está escutando a minha oração, olha, tinha jovens à beça. A nossa igreja tinha, naquela época lá, tinha uma base de quase 150 jovens, né, amor? Aquela fila de jovens, muitos jovens estão lá. Aí eu falei: Senhor, se tu está ouvindo a minha oração, faz o Júnior. Eu falei assim: faz o Júnior. Falei para o Senhor: faz o Júnior. Olhei para o Júnior: faz o Júnior, Senhor. Vim aqui e tocar na minha orelha. Que nem o Maurício gosta de tocar nas orelhas das pessoas.
Falei, Senhor, faz o Júnior. E tocando. E lá tá todo mundo na bênção. E o Júnior na bênção, ele tocava guitarra. Daqui a pouco tá o Júnior vindo. E eu tô olhando. E abaixo a cabeça, já comecei a ficar nervoso. Eu falei, tá acontecendo. E daqui a pouco vem o Júnior. Chega, né? E eu tô sentado no piano, no teclado. Aí vamos dizer que eu esteja aqui no teclado, né? Vem cá, filho, que fica aqui perto, aí fica mais fácil. Aí tô aqui, fica aí tocando, né? Fica aí assim, tá? Fica aí, só uma paradinha aí. Aí eu tô aqui, aí daqui a pouco vem o Júnior. Lá da ponta, lá vem andando ele. Júnior é um jovem. Ele é mais novo do que eu. Daqui a pouco ele faz assim. Ele vem e faz assim, ó. Aí toca na minha orelha. Cara, quando eu tocou na minha orelha, eu me desabei. Tem na beça no órgão, foi órgão para um lado, piano para o outro. Eu falei, Senhor, escutou minha oração. Eu pedi para ele tocar na minha orelha. Aí eu pensei, como ele passou da orelha, é porque era mais fácil ele vir na outra, né? Até isso. Ele não tocou nessa, ele virou assim para me abraçar e tocou na minha orelha. Eu pedi o Senhor para tocar. Sabe qual questionamento que você está fazendo, Senhor? Ele quer responder hoje. Esse homem fez um questionamento. Senhor, tu podes? Tu pode resolver essa bronca aqui? E se você está com essa pergunta, Senhor, toca na minha orelha hoje, o Espírito Santo vai chegar perto de você e vai tocar na orelha. Você está entendendo o que eu estou falando? O que você pedir ao Senhor, Ele quer te dar uma resposta. Chega de ficar nesse questionamento. Porque então nós vamos falar assim, é soberania de Deus, eu estou aqui mesmo, daqui a pouco nós vamos fazer lá coisas que não deveríamos falar, eu estou aqui para sofrer. É o tempo mesmo. Aí vai já usar Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Chegou o meu tempo só do perigo, só da problema. Há poder no nome de Jesus. Deus tem uma bênção para você. Toca no teu irmão, diz, Deus tem uma bênção para você, meu amor. Toca aí, família, isso. Deus tem uma bênção para você. Creia. E aquele homem foi o quê? Ele viu a resposta de Deus. A misericórdia era para os dois. O problema você faz assim, o problema era da criança. Para com isso. O problema era da família. O pai estava sofrendo. Aí ele falou, Senhor. Aí Jesus disse, se pode, tudo é possível aquele que crê. Aí imediatamente, aí fala, assim, imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Aí ele disse, creio. Aí olha só o que ele fala depois, ajuda-me. Presta atenção. Ele diz, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele está crendo ou não está crendo? Sabe o que aconteceu? Naquele momento, ele está mostrando o seguinte, até aquele momento, eu estava nesse pensamento, mas agora diante de uma palavra que está mudando. É isso que eu peço ao Espírito Santo para fazer hoje. Até agora você chegou aqui, falando e pensando, não aqui na igreja, na tua caminhada, pensando, Senhor, eu estou vendo que isso não vai dar solução, isso não vai dar resposta. Eu vou ter que aturar esse problema, vou ter que levar essa mala, eu vou ter que levar esse pacote comigo, esse jugo comigo. Não! O Senhor está dizendo, não, creia. Aí você está dizendo, Senhor, eu creio, então essa palavra vai gerar em você, mesmo que até então, você está dizendo, Senhor, ajuda na minha incredulidade, porque você está caminhando numa incredulidade, vamos falar nós, com essa palavra é para nós. Eu não quero me tirar disso. Eu quero receber a porção que Deus está me dando hoje, agora. Então, se eu estou vindo numa situação, porque eu também tenho os meus questionamentos. Eu também tenho. Tem coisas que eu faço questionamento a Deus. Por isso Deus está trazendo essa palavra aqui, ó. Está descendo fresco, como o pessoal fala, né? Está descendo fresquinha? Não, a unção está nesse lugar aqui. O Senhor está trazendo uma palavra para mim e para você. Porque você tem um questionamento e você diz, Senhor, será que isso vai acontecer? Agora mesmo. Por isso eu estou falando, Deus está trazendo essa palavra está gerando aqui, porque quando eu estava no louvor, eu estava pensando na igreja, estava pensando nessas coisas todas, e eu fiz um questionamento. Eu não ia nem por essa linha, mas é assim, irmãos, porque Deus quer liberar uma palavra para nós hoje, e eu fiz um questionamento. Então Deus está falando, até aquele manhã, eu até falei, Senhor, tu vai ter que fazer um milagre. Eu ainda falei isso. Eu ainda falei isso ali. Eu falei, Senhor, tu vai ter que fazer um milagre grande. Aí Deus está respondendo agora para mim. Tu crê? Se é impossível? Aí eu estou falando, Senhor, eu creio.
Mas assim, ajuda a minha incredulidade, porque até aqui eu não estou conseguindo crer. Está entendendo o que esse homem vive? Até aqui, o que eu estou vendo é meu filho ali queimado, o meu filho não escuta, o meu filho fica surdo, fica mudo. Isso eu estou vendo, mas eu creio. Mas ajuda a minha fé, ajuda. Olha que sinceridade. É aquilo que eu, por isso esse exemplo que eu dei, eu estava ali e falei, Senhor, eu estou mal. Faz alguma coisa para que eu me sinta que tu está comigo, eu sinta que você está me ouvindo. Então esse questionamento que você está hoje, Deus quer responder hoje. Amém. Chega de ficar esse questionamento remoendo a gente. Será que vai conseguir? Será que vai ter? Será que vai fazer? Será que... E esse questionamento, Deus, como é isso? Se eu posso? Você está me perguntando, filho, que se eu posso? Tudo é possível. Aquele que crê, não é um problema meu. Aí Jesus diz, não é comigo mais. Se você crê, aí então a palavra diz assim, tu verás a glória de Deus. Você vai tomar posse disto. Vai depender de você, ou você pratica. É isso que eu falei. Ou a gente vai praticar a palavra, ou eu vou pegar essa palavra, vou levar para casa e vou remoer ela. E eu vou ruminar, né? Ruminar ela. E falar, Senhor, o que tu falou comigo hoje? Porque eu tenho questionamento. Então, se eu tenho questionamento, tu está trazendo para eu colocar esse questionamento diante de ti, é porque a resposta vai vir. Mas não depende mais de ti, depende de eu falar, Senhor, eu creio, e ajuda a minha incredulidade. Ajuda, tira essa incredulidade. Porque isso que estava me atrapalhando, porque toda hora que eu olho essa situação, eu falo, não é possível mais. Não tem mais jeito. Aí Deus fala, não faça isso. É a palavra que Deus estava lhe mandando liberar hoje. Não faça isso com você. Isso mexe com o seu emocional. Isso mexe com você, isso te atrapalha. Quando eu falei com aquela pessoa que veio aqui à frente e disse, você está assim por dois motivos. Uma questão é emocional, a outra questão é espiritual. Jesus resolve os dois. Jesus tem poder para resolver, porque uma coisa abala a outra. Aí eu falei, pastor, mas eu não estou endemoniado. Glória a Deus, nem eu. O problema aqui não é demonização. Mas é uma situação que o Senhor me levou para esse ponto aqui. Mas outra coisa que você vai vigiar, aí sim, principalmente aqueles que estão novos, vamos para o segundo ponto. Não sei se vai ter terceiro não, tá, irmãos? Vamos para o segundo ponto. A outra coisa que a gente vai vigiar é se nós precisamos ver o que... se nós temos, assim, um histórico, ou histórico nosso, mesmo não tendo nunca participado de certas coisas, nós podemos ser atacados. Eu quero que vocês vigiem, eu tenho falado isso, vigie essa semana. Por que essa semana? Porque essa semana abrirá portais. Vai se abrir portais. Pastor, o senhor pode explicar isso? Não dá tempo, mas portais são uma legalidade que vão ser dadas. Eu falei para essas jovens que o diabo não pode fazer você pecar. No sentido assim, vai pecar, pega você, pega, faz isso. Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode te pegar a tua mão e fazer você pecar. Entende isso comigo aqui? Ele não pode fazer isso. Ele pode o quê? Ele é todo pecado. E isso já foi bem explicado aqui. Mas ele pode influenciar as pessoas. Na influência ele pode fazer isso. E nós vamos ter que ter um cuidado com essa influência que vai ter durante todo ano. Mas principalmente nesse período agora. Porque a cidade é entregue. Preste atenção, a cidade é entregue. Fica aqui comigo, irmãos. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Eu sei que nós vamos acostumados à noite ouvir cura, salvação, é assim mesmo, mas não foi isso que Deus mandou falar. Nós vamos falar essas palavras aqui. Então, há uma legalidade, há portais que vão se abrir. Então, ações demoníacas que vão ficar soltas. Por quê? Porque as pessoas vão agir liberando essas ações. Então, o que acontece? Vai haver uma influência. E se vai haver uma influência, como eu vou conseguir vencer essa influência que vai acontecer? Através da televisão, através do som. Eu mesmo estava lá na Praça Xavier de Brito, onde eu moro. Está desde manhã, música alta. Se eu tocasse ali, se eu cantasse ali, se eu fosse... Júnior, se eu fosse cantar o que você cantou aqui hoje, tu cumprirás... Já tem uma porção de gente mandando parar. Se eu cantasse só no microfone, com uma caixinha... baixo ali, sozinho, sem preocupar com ninguém. O desejo do meu coração. Outro dia, lembrando aqui, eu senti de fazer uma live na Praça Xavier de Brito. Peguei a Bíblia, aí já estranharam. Todo mundo andando de skate, olhando, outros se beijando, se agarrando. E aí eu entrei ali no meio do jovem, abri a Bíblia. Aí todo mundo.
Um estranho no ninho. O estranho no ninho chegou. Aí abri a Bíblia, botei, aí preparei o celular num ponto que eu pudesse, fiquei dentro do cercadinho, né? Porque tem que ficar, né, irmão? Então, quando eu ver, a live foi embora. A live já foi. O pessoal não está entendendo nada, a live correndo pela rua. E cadê o pastor? Já foi, o pastor ficou, o celular foi sozinho. Então eu fiz aquele cercadinho, aí botei a Bíblia, comecei a pregar, a falar, falando alto, né? Porque tem que falar. Todo mundo olhando assim, estranho. Agora, bota o som dele, estava alto, irmão, alto. Cedo, 8 horas da manhã, né, amor? 8 horas da manhã, a gente estava vindo para a igreja, já estava alto. Ontem, hoje já foi à tarde. Mas se eu falei, amor, se a gente coloca se a gente diz, Jesus é maravilhoso, já manda parar. Então, o nível de lutas para nós, ele é muito forte. Mas você é de Jesus, amém? Você tem que vigiar. Os novinhos na fé, aqueles que começaram agora, estão 6 meses, 1 ano, né? Ainda quando toca um samba, aí o corpo faz assim, né? Ainda mexe. Ai, que saudade. Esses que sentem essa saudade, você tem que vigiar. É engraçado, mas é uma realidade que você precisa saber. Vigia. Porque a gente não pode deixar que isso venha afastar. Irmãos, nós estamos vendo cristãos indo para samba, indo para carnaval, cristão que nós conhecemos. Pessoas que se dizem cristãs, de igreja evangélica, indo para o carnaval. Como isso pode? Como vai servir a Deus e aos demônios? Você tem esse entendimento, e você que é novinho, a gente aqui não está brincando de ser cristão. A gente quando se reúne aqui é para te ajudar a ter vitória. Como a gente fez questionamento, mas também temos que saber que nível de luta que a gente tem. Isso é uma batalha. É uma batalha séria. Ou seja, a gente vai brincar, depois está atingido com uma enfermidade, é onde eu quero chegar. Esse garoto, se fosse só a questão de estar endemoniado, já estava um problemão. Mas o que afetou ele? A fala e a audição. Audição, né? E a fala. Então, o que atingiu na questão do corpo? Então, preste atenção uma coisa. Você é filho de Deus, amém? Isso aqui é para cristãos mesmo. Para nós, essa palavra é para nós. Para mim, para você, nós vamos vigiar. Porque eu não vou deixar... Eu não vou apenas falar, eu vou vigiar. A seta não vai entrar pela minha casa, não vai entrar pelo meu ouvido, não vai entrar pelas minhas mãos, não vai entrar pelos meus pés. Porque o inimigo vai lançar, porque a cidade liberou para ele agir, ele já age. Mas quando fala assim, está aberto, é diferente. Aí fala, a cidade abriu, vamos atacar. Mas aos filhos de Deus ninguém toca. A palavra de Deus diz que não toca. Basta você agora entender isso. E eu não vou pegar nenhuma enfermidade. Eu não vou ficar com nenhum problema. Eu não vou mexer daqui a pouco. Porque eu estava falando também para essas pessoas. Você hoje está recebendo, comendo o fruto ainda daquilo que você semeou. Infelizmente é assim. Mas só que agora você está semeando em Cristo. Esse fruto desse problema está acabando. Porque você não está mais semeando o problema. Você está semeando em Cristo. Então vai estar nascendo uma árvore. E daqui a pouco você está comendo da semente, do fruto dessa semente que você semeou em Cristo. Isso é para você que está novinho na fé. Tem pessoas aqui, claro que isso é bom, a gente falar com toda a igreja presente, né? Mas a gente nunca sabe porque que Deus quer que fale de certa hora. É hoje que Deus mandou falar. Certamente não só você, como alguém que está escutando, vai vigiar. Porque alguma coisa está impulsionando. E aí diz assim, para. Não deixa isso acontecer. Às vezes a nossa bênção está às portas. E a gente se atrapalha por causa de uma atitude errada. Por que não andarmos certo diante de Deus? Por que não falarmos que Ele é o nosso Senhor? Ele quer cumprir tudo isso que está falando aqui. Ele é Deus de milagre, é Deus de promessa, né? Ele é caminho no deserto. Mas Ele quer que você faça a coisa certa. Haja da maneira certa. Ou você vai ficar o ano todo. É o que Deus... nem vou falar isso.
Mas recebe essa palavra. Ou você vai ficar o ano todo subindo montanha e descendo montanha. Quem disse que o caminho do Senhor é montanha? Subindo e descendo. O caminho do Senhor é reto, é perfeito e alivia a alma. Né? Os preceitos do Senhor são corretos. Então a palavra de Deus, você quer que você, Senhor, é difícil, eu creio. Então, ajuda-me, se eu estou com essa situação, me ajuda. Eu não posso ser um cristão que daqui a pouco, se eu deixo essas coisas acontecerem, às vezes você está recebendo uma situação do que aconteceu em janeiro. Não precisa no ano passado. Às vezes uma atitude que você tem vai te prejudicar lá na frente. E às vezes vai te prejudicar esse mês de fevereiro. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, por que isso acontece? Porque a gente abre oportunidade. A gente abre legalidades. Dá um glória a Deus aí. Levanta sua mão e dá um glória a Deus aí. Levanta a outra mão e dá um glória a Deus aí. Irmãos, vai prestar atenção, sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa a vocês. Isso eu tô há 25 anos, tem pastores aqui até tem tempo também de pastores, sabe, quando a gente fala uma área dessa, dá sono, dá cansaço mental, porque o inimigo faz você não querer escutar, ele não está te mexendo em você, mexe no teu emocional, joga assim, você está cansado, né você? Não, você vai pegar essa bênção hoje. É uma palavra assim, diferenciada para domingo à noite. Mas o Senhor está falando, cuida da igreja. A nossa responsabilidade é cuidar. Duas coisas que o Senhor trouxe hoje. A primeira é o questionamento. Vamos para a primeira para nós fecharmos. Eu não vou aumentar aquilo que Deus não está me colocando. Eu já cheguei diante do Senhor e já falei assim, Senhor, se tu não me der palavra nenhuma, Deus está aqui de prova. Porque Ele é Senhor, sabe que eu estou falando verdade. Eu já falei para o Senhor, se não me der a palavra nem eu chego do meio do púlpito, leio e disse, o Deus não me deu a palavra hoje, vamos orar e amém. Deus não me deu ponto nenhum. Eu falei, Senhor, então vou abrir a boca e vou deixar. Mas se Deus não falasse nada, eu também não ia falar. Mas Deus está me dando esses 2 pontos. Eu vou fechar. Eu quero que você venha comigo aqui. A primeira coisa que Deus colocou para eu falar para nós há um questionamento. Há um questionamento. Tu pode fazer isso? E nós estamos perguntando, Senhor, como servo de Deus, tira o problema agora do garoto. É do homem que falou. Tu pode, ele não estava endemoniado, ele fez uma pergunta. Tu pode resolver essa situação? É isso que o Senhor disse para nós hoje. Muitos estão assim, perguntando se eu posso resolver. Não estão crendo se eu possa dar a solução. Estão dizendo, como Deus é soberano, Deus quer isso mesmo, é assim mesmo, já chegou meu tempo, Eclesiastes, todo tempo para todas as coisas, vou levando o meu barco. Isso não é por causa de pessoas de idade, não. Tem pessoas novas aqui pensando assim. Pensando que Deus não vai mudar essa situação, mas Deus vai mudar. Amém. Você vai pegar isso e falar, Senhor, seja sincero, peça ao Senhor para tocar nessa área. A sinceridade que Deus gosta. Não se provoque ao ponto de dizer, não, é uma situação outra, não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus. A gente sabe que o problema de Saul e a situação de Davi foi só uma colocação. Saul, desde se posicionar e se render, ele quis justificar. Davi falou, o problema sou eu. Eu que estou com as dificuldades. Seja sincero hoje com Deus. Senhor, eu estou com esse questionamento mesmo. Eu estou com um questionamento aqui no meu coração. Tem uma área que eu estou com questionamento. E eu creio que também, eu vou colocar, eu vou ver um dia o que eu falei com o Senhor aqui, num questionamento, eu vou ver isso acontecer. Porque eu falei, Senhor, tu pode fazer isso acontecer. Eu não consigo ver. Eu fui assim, eu não estava com esse ponto aqui. Eu falei, tu pode, cada um louvor que foi tocado aqui. Eu acho que eu não falei, Deus de milagre, Deus de promessa, e isso veio na minha mente. Senhor, tu pode, eu não consigo ver, mas tu pode fazer. Pegando esse texto, tu pode. Então, coloca isso hoje diante de Deus. Nem que você fale, Senhor, tu pode tocar na minha orelha? Entende agora a colocação da orelha? Senhor, tu pode vir aqui tocar na minha orelha, quer dizer, tocar nesse ponto. O ponto é esse, seja sincero, vai no ponto. O meu questionamento é isso, é essa área, é isso aqui. Eu não vou dar nomes, você já sabe. Essa área, eu tenho o meu questionamento. E Deus está falando, coloca para mim. Porque quando vier a resposta, eu vou falar, lembra aquele culto que eu fiz com vocês? Eu vou anotar aqui na minha agenda,
no telefone, porque quando Deus trouxer essa resposta, eu vou falar assim: vocês lembram daquele culto domingo à noite? Que Deus não me deu os pontos, Ele falou 2 pontos. Aí eu falo: Deus já me deu a resposta. E eu quero, quando Deus te der a resposta, nos fale, porque Deus vai te dar a resposta. E eu creio que isso já vai começar de agora. Eu creio que isso vai acontecer agora. Aí, o segundo ponto para fechar é você vigiar. Você que está novinho na fé, você que está começando, né? Vigia a questão dessa tudo que vai acontecer durante essa semana. A gente vigia todos os dias. Quando acabar isso, a gente continua vigiando? Continua. Mas agora, principalmente, ainda mais aqueles que estão vindo agora para a igreja. Aqueles que ainda sentem que essa tendência carnal mexe muito com ela. Busque o Senhor. Não deixe o inimigo se andar com você. Isso pode te trazer consequências. E às vezes consequência no seu corpo físico. Tem gente que às vezes a gente está orando: Senhor, e o Senhor está dizendo: não ora para curar, ora para libertar. E a pessoa, se Deus fala isso, e a gente ora por alguém que é cristão, e o Senhor fala assim: ora por libertação, a pessoa se ofende. Porque ela não consegue entender, porque ela não lembra a abertura que ela fez. E o inimigo jogou lá uma seta de enfermidade. Isso aqui é seta de enfermidade. Ele ficou endemoniado, atingiu a seta de enfermidade, não conseguia falar, não conseguia ouvir. Então, amados, começa a ver isso. E eu fecho a minha palavra aqui e peço ao Senhor que você hoje tome essa pequena palavra, essa porção, mas ela é poderosa em Deus. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E fale com o Senhor: Senhor, se você tem algum questionamento, fala com o Senhor. Eu tenho, Senhor. Eu tenho. Se essa palavra que tu falaste, através do pastor Pedro, essa palavra para nós, eu vou ser sincero contigo. Eu tenho um questionamento. E eu sei que tu vai me responder. Mas ajuda a minha incredulidade. Fala assim para Deus: ajuda, Senhor, porque até aqui, tu sabe, isso é que Deus gosta. Fala: Senhor, até aqui, vou ser sincero, eu cheguei na igreja, esse questionamento meu já vem, então está aqui comigo, está aqui. E se ele falou, aquele homem falou: Senhor, eu creio, agora, nesse momento, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, porque até aqui, ela está vindo aqui comigo, ó. Ela está aqui, ó. Me ajuda, porque ela está aqui do meu lado, a incredulidade. Está chegando aqui na minha frente, Deus está liberando a palavra, eu creio, mas me ajuda, porque eu estou com uma incredulidade aqui. Ah, Senhor, isso agradou ao Senhor. O menino foi liberto, a família foi abençoada, e aqui está o testemunho do poder de Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos.